Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos comentar aqui um breve resumo sobre a lição 3, a encarnação do Verbo. A leitura bíblica, ela leva a epístola joanina, primeira carta, e na segunda, primeira carta, capítulo 1, verso 1 ao 3, capítulo 4, verso 1 ao 3, e segundo a João, versículo 7. Então, a encarnação de Cristo é, sem dúvida, um dos grandes mistérios da fé cristã. E afirmar que Jesus, ele assumiu plenamente a humanidade e habitou entre nós, isso é fundamental para a doutrina da salvação, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. E sem a morte de Cristo, sem o derramamento de sangue, não haveria redenção. E ele também ressuscitou ao terceiro dia. Logo, sem a ressurreição de Cristo, a nossa esperança, ela é vã. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, ressurgiu ao terceiro dia, ressuscitou, vencendo a morte. Logo, todos aqueles que creem em Cristo, eles ressuscitarão e terão um novo corpo e habitarão com o Senhor para todo o sempre. Porém, essa doutrina da encarnação de Cristo, que ele se encarnou, se fez gente, viveu entre nós, nós vamos ver que ela já foi atacada nos primórdios ali do início da igreja. Grupos de pessoas que negavam que a natureza humana de Cristo, o seu corpo físico, da qual houve o que? A encarnação é a sua manifestação entre nós, o que? O Verbo, ele tabernaculou, então ele habitou entre nós. Então essa doutrina que nega essa ideia central da encarnação de Cristo, ela é chamada de docentismo. Essa palavra docentismo, ela vem do grego, dokeo, que significa ter aparência. Então, esse grupo, eles tendo essa crença que Cristo não tinha um corpo físico, era somente o que? Uma aparência. Nós vamos ver que isso ataca o quê? A doutrina da salvação, porque ela anula o quê? A eficácia do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Se Cristo não tinha um corpo físico como o nosso, como é que ele morreu ali na cruz? Então, se Jesus não foi verdadeiramente homem, ele não poderia representar o que? A humanidade e morrer pelos nossos pecados. Assim como Cristo, o segundo Adão, o primeiro Adão, ele foi formado, foi feito ali pelas mãos de Deus. Nós vamos ver que, embora Eva foi formada de Adão, mas Cristo, ele se encarnou, ele se fez gente, se identificou com Adão. Assim como Adão não tinha, foi feito na sua essência sem pecado, veio a pecar, Cristo, ele também se encarnou, se fez gente, não havia pecado. E ele não cometeu nenhuma transgressão, iniquidade, não havia pecado nele. Então, o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, no caso a pessoa bendita de Cristo, ele foi vitorioso até a morte de cruz e vencendo ali a morte ao ressuscitar ao terceiro dia. Então, para os docetas, eles tinham essa
crença difundida dentro da cultura grega, da cultura romana, de que a matéria em si, ela não é boa, ela é má. Logo, o corpo, ele não sendo bom, ele sendo mal, logo Cristo não poderia o quê? Encarnar no corpo humano. Porque o corpo humano trazia o quê? A natureza pecaminosa. Só que as pessoas querem explicar, algumas vezes, o nascimento, a encarnação de Cristo, de uma forma natural, de uma forma racional. Mas nós vamos ver que o Verbo, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, é um milagre, uma obra sobrenatural. Jesus se esvaziou de si mesmo e ele se encarnou. E ele foi gerado ali no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então, os docentistas, eles desafiam a autenticidade das Escrituras. Porque as Escrituras diz que o Verbo se fez carne, o Verbo se fez gente. Logo, a negação de que Cristo encarnou, isso contradiz o relato dos evangelhos. E também o propósito da encarnação, que é a redenção de toda a humanidade. Então, eles não acreditavam que Cristo tinha um corpo físico, tinha um corpo, como o nosso, se identificou com nós. E os principais docetas, esses heréticos, que já surgiram já no início, o primeiro foi na cidade de Corinto, Cirinto, que era um dos hereges, ele foi contemporâneo de João, e ele negava que Jesus, ele tinha um corpo como o nosso, que ele fosse um homem comum. Logo, ele acreditava que Jesus apenas tinha uma aparência, como se fosse um fantasma, um ser, mas que não trazia os traços da humanidade. E nós vamos ver que essa ideia, esse pensamento, essa crença está relacionado a essa ideia da cultura grega e da cultura romana, que o corpo ele é mau. E também surge outro com o nome de Saturnino, que era um gnóstico, O gnosticismo, eles alegavam que Jesus não nasceu, não possuía um corpo físico como o nosso, Como o nosso. Então, eles vão dizer que ali no batismo de Jesus, nós vamos ver que ele assume a forma humana, mas não tinha um corpo como o nosso. Mas antes da sua morte, da sua crucificação, ele retornou, deixou ali esse corpo ali ao ser crucificado ali na cruz. E tem um outro, nosso comentador traz o nome aqui de Marcião. Então, Marcião, ele negava a humanidade plena de Jesus, o dualismo, que havia ali no corpo, que é uma identificação ali do Verbo, E ele rejeitava também as verdades das Sagradas Escrituras. Então, esse ensino docentismo, eles consiste em negar que Jesus tinha um corpo físico. Era apenas uma aparência, E nós precisamos entender, que a palavra de Deus, ela vai estar relatada lá em João, o que era desde o princípio. Então, João, ele começa
a defender o que era desde o princípio, quer dizer, no princípio era o Verbo, então ele já era Deus, já remete o que? A sua eternidade. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então essa afirmativa, né, conecta o que? Cristo com a eternidade, destacando que ele vai além do tempo, que ele é eterno. E o Evangelho, ele também vai trazer o que? Uma visão, né, da sua identidade, né? João vai dizer que o Verbo tabernaculou, que quer dizer, habitou, dá aquela ideia da tenda, que foi feita lá no deserto, onde Deus se manifestava, ali durante a peregrinação para a terra prometida. Então o Verbo se fez carne, se fez gente, e habitou que entre nós. E essa afirmação, ela é muito linda, porque João vai dizer, o que vimos com os nossos olhos, então eles viram. O que contemplamos, as nossas mãos tocaram. Logo, o Verbo ele se encarna. E os apóstolos são testemunhas o quê? Dessa veracidade, porque eles conviveram com Jesus. Eles viram Jesus chorar, eles alimentaram ali junto com Jesus, Jesus dormindo no barco. Então, Jesus manifesta que toda a sua humanidade, da qual os apóstolos são testemunha disso. Nós vamos ver que ali, quando Jesus ele participa ali da Páscoa, que institui a Santa Ceia, quando ele fala que um dos seus discípulos iriam traí-lo, nós vamos ver que o texto diz que João colocou que a sua cabeça no seu peito. Sentiu que a sua carne, o pulsar do seu coração. E ouviu o sussurro nos seus ouvidos da voz ali de Jesus, que era uma pessoa que se identificou como um ser como nós. Então essa crença, ela é uma crença herética, e nós vamos ver que João, ele vai esclarecer isso, né? Que aquele que nega, olha só, amados, não creiais em todo espírito, mas proveis se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. E nisso conhecereis o Espírito de Deus. Olha só como que nós conhecemos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então a negação de que Jesus se encarnou, se fez gente, isso é uma heresia. Então todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Então há muitos enganadores, né, tentando corromper a verdade do evangelho. Porque se ele não nasceu, de fato, possuindo um corpo humano, logo ele não estava apto para oferecer o quê? Um sacrifício ali na cruz do Calvário. Porque João, quando vê Jesus, ele se identifica o quê? Com o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, da humanidade. Então, sem o derramamento de sangue, se Cristo não tivesse um corpo físico como nós, não haveria derramamento de sangue. Logo, não haveria remissão dos nossos pecados. Então, ele, se não tivesse um corpo físico como o nosso, ele não morreria e não ressuscitaria, não venceria a morte. Então, a ressurreição seria apenas um mito. Sem ela, a fé cristã não tem propósito, porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Então, se ele não tinha um corpo como nosso, não encarnou, não ressuscitou, logo a nossa esperança, ela é vã, é vã. Então, nós estaríamos privados da vida eterna se isso não fosse verdade,
Então, quanto a essas heresias, nós vamos ver que quanto o nascimento de Jesus, ele é já vaticinado pelo próprio Deus, anunciado lá no Éden, que seria a semente da mulher, né? Foi profetizado por Isaías que a virgem o que daria um filho. Foi anunciado pelo anjo Gabriel a Maria, da qual ele fala que desceria sobre ela o quê? A manifestação do Altíssimo. E aquele que seria gerado pelo Espírito Santo, esse seria o que? O Santo de Deus. Nós vamos ver que os anjos declararam ali aos pastores que na cidade de Davi estava nascendo que ali o Salvador. Então, quanto à morte de Cristo, então há essas heresias. E o nosso comentador, ele comenta aqui a respeito, né, de um cidadão chamado Basílides, que ele negava a crucificação de Jesus. Segundo Basílides, essa propaganda, essa ideia de que Jesus foi crucificado é uma ideia enganosa, porque Jesus tinha um sósia, segundo ele, né? Segundo ele, Jesus tinha um sósia. E nós vamos ver que essa pessoa, que esse sósia era o Cirineu, essa pessoa que morreu lá na cruz, não foi Jesus. Então, é um mito, né? É uma heresia totalmente sem fundamento bíblico. Nós vamos ver que essa mesma heresia, ela vai acabar sendo incluída por aqueles, né, que são ali os seguidores ali de Maomé, porque o Alcorão, ele também vai dizer essa mesma ideia, né? Que Jesus, ele não foi morto, não foi crucificado, então aquilo foi uma simulação. Então a Bíblia traz provas, né, no seu relato ali nos evangelhos, de que Jesus, ele morreu, Jesus ressuscitou, né? E ele teve a convivência com muitas outras pessoas que atestam que a veracidade ali dos fatos. O livro de Atos dos Apóstolos vai nos relatar que os apóstolos morreram, foram martirizados por causa dessa crença, dessa verdade, porque eles conviveram com Jesus e tinham que essa certeza. E há provas também históricas, né, de personagens, de pessoas que não eram cristãos, né, e nem judeu, né? Entre eles nós temos Tácito, que era um historiador romano. Ele fala que Jesus, ele foi fundador de uma religião da qual esse Jesus, ele foi crucificado lá na Palestina, né? Um historiador também judeu, Flávio Joséfo, ele vai relatar, né, que Pôncio Pilatos, ele autorizou que Cristo fosse crucificado. Nós temos, né, também no Talmud, ele vai relatar, o Talmud judaico, né, que Jesus foi condenado à morte de cruz, e foi pendurado na véspera ali da Páscoa. Então, a essência do cristianismo está na encarnação de Jesus. Ela é uma verdade, né, central da fé cristã. Nós cremos que o Verbo se encarnou, se fez gente e morreu pelo nosso pecado, assumiu a natureza humana, se identificou como um de nós, mas porém nele não havia pecado. Por isso ele pôde oferecer um único sacrifício por toda a humanidade, da qual trouxe a redenção para os homens. Então, que Deus vos abençoe, Deus vos guarde, e até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.